Boa tarde para todo mundo. A gente agora vai para a segunda parte, que é o capítulo 3 do Burden. Eu falei um pouco do 2, né? Que é aqueles métodos, digamos assim, mais, não é nem básicos, né? Mas tradicionais, talvez, de calcular zero de função. Não deu para falar tudo do capítulo, né? Mas questão do tempo. Agora eu vou falar do 3, os pontos principais do capítulo 3. E aí o título é Interpolação e Aproximação Polinomial, que em geral a gente viu um pouquinho que para resolver um certo problema eu não preciso exatamente da solução exata, né? Eu preciso de uma solução. Em algumas situações eu preciso de uma solução que esteja próxima, entre aspas, da solução que eu quero. E em algumas situações, cadê não tá? O bichinho aqui tá. Ah, tá arriscando agora. Agora foi, né? Bagunçou tudo aqui. Em algumas situações, como eu vou colocar um exemplo aqui do livro, é o mesmo exemplo motivacional do livro. Para que se estuda isso que a gente vai estudar, né? Em geral. Não. Ó, o livro dá como motivação esse exemplo aqui. Eu queria aumentar um pouquinho mais. Por exemplo, tá ótimo. Vou dar um zoom aqui para vocês lerem. É na primeira página do capítulo. Ele diz assim: um censo da população norte-americana é realizado a cada 10 anos. A tabela a seguir fornece a população em milhares de pessoas de 1960 a 2010 e os dados também são representados na tabela. Aí aqui a população, né, 179 mil até 308 mil. E aqui são os anos, né, 2010 não, 1960 até 2010. E esses pontos aqui foram os dados coletados, né? Em 1960 a população tinha tanto, né? Oxi, só que faltava esse bicho aqui da tilt. Aqui, né? São os pontos em que os pontos correspondentes, né? O ano de 1960, a população é essa aqui e os demais anos. Aí a ideia é, por exemplo, através dessa amostragem aqui, na verdade, eu quero estimar a população de um ano intermediário, por exemplo, 1988. Com a população de 1988, ali aproximada, né? Sabendo que eu sei a de 1980 e a de 1990. Qual a população de 1976, por exemplo? E aí a ideia é através dessa amostragem aqui, desses pontos, eu conseguir uma função que passe por esses pontos aqui, uma função assim. Aí, conhecendo a expressão dessa função, eu posso, digamos assim, estimar os outros valores, né? Porque se eu tenho uma certa função que passa aqui, para pegar um ponto intermediário, por exemplo, 85 aqui no meio, né? Basta calcular o f de 1985. E aí eu vou obter o valor dela aqui. Mesma coisa, se eu quiser saber de 2002, mais ou menos aqui, seria o f de 2002. Mas para isso eu tenho que encontrar essa função através dessa primeira amostragem que eu tenho, né? Desses 6 primeiros pontos. Aí a ideia do polinômio interpolador é exatamente essa: é conseguir, inicialmente, uma função que passa por uma certa quantidade de pontos. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Mas
Acho que essa ideia básica, eu acho que todo mundo pegou, né? Eu tenho uma certa quantidade de dados aqui, e para estimar digamos assim, outros valores daquele experimento que eu estou fazendo, eu preciso ter uma função que, digamos assim, modele o problema, né? E é claro que, assim, a sua função, não necessariamente ele é um polinômio, como vai acontecer, com o que vai acontecer aqui. Mas a ideia é que, se eu tenho uma função, eu posso trocar essa minha função por um polinômio, calcular o valor daquele polinômio próximo o suficiente do valor que eu quero. Vocês vão entender aos poucos. Basicamente é o seguinte, ó. Eu vou pegar o GeoGebra aqui. Eu acho que eu cliquei errado. Ah, não. Por exemplo, ó, vamos pegar, só para exemplificar, isso aqui eu vou falar, eu vou comentar. Vamos supor que eu tenho essa função aqui, e aí é lógico que assim, eu coloquei 1 sobre x, mas vamos supor que eu não sei a expressão dela. Vamos supor que eu não saiba. Mas eu fiz um experimento e consegui uma amostragem com 3 pontos. Eu vou pegar bem aqui o exemplo do livro, só para não ficar muito distante do que eu ainda vou falar, tá? Aqui. E aí fiz uma amostragem e obtive um polinômio assim. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês como é que a gente vai obter esse polinômio. Já, já. X ao quadrado sobre 22, 35, 88. Aí tem anotado aqui, é melhor. Não ficar voltando. Pronto. Então, f de x não. Isso aqui é o antivírus querendo que eu renove, certeza. Bora. Vou colocar aqui esse polinômio. 1 sobre 22, x ao quadrado, menos 35. Alguém que está querendo entrar, deixa eu abrir aqui. Cadê? Acho que queria desistir, né? 35 sobre 88. 49 sobre 44. Ó, a função em azul, vocês estão vendo isso? Um avião resolveu passar aqui. Essa função em azul é a função 1 sobre x. 1 sobre x, a azul. E aí vamos supor que eu não sei quem é a expressão da minha função, mas eu consegui 3 pontos aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão entender mais detalhadamente, que aproximam a minha função. Aí, através do conhecimento desses 3 pontos, eu posso obter um polinômio, que é o que está em verde, que ele, por exemplo, se eu aumentar aqui, não consigo nem diferenciar a minha função, que está em azul, do meu polinômio que está em verde. Eu consigo uma aproximação boa, né? Da minha função por um polinômio, tá vendo? Agora, só aproximando bem é que eu consigo ver que eles estão praticamente colados, né? Então, a ideia dessa teoria é você, através de uma certa amostragem, eu queria uma função, mas eu não consigo a expressão dessa função, mas eu consigo um polinômio que aproxima daqueles meus dados de uma possível função. E aí eu trabalho em cima desse polinômio, que é chamado de polinômio interpolador. Então, em teoria, basicamente é isso. A ideia é intuitiva. Não é nem intuitiva que eu queria falar, motivacional, né? Tá?
Daqui a pouco eu vou dizer para vocês como é que calcula. Aí, a ideia, eu vou tentar explicar do jeito mais fácil, me livrando, assim, livrando vocês de alguns percalços aqui. Mas a ideia é o seguinte, ó. Como é que se constrói esse polinômio interpolador? Ou polinômio interpolador de Lagrange, né? Vou colocar assim, polinômio de Lagrange, só para não ter que ficar polinômio interpolador de Lagrange. Então, a ideia inicial, eu vou pegar dois pontos, x0 e y0, um outro ponto x1, y1, e aí eu vou só simular que eles estão aqui. E a minha ideia inicial é determinar, digamos assim, um primeiro polinômio. Eu vou fazer os primeiros casos, que aí vocês vão entender, porque assim, esse polinômio interpolador, dado uma função ou um conjunto de pontos, esse polinômio interpolador ele tem uma fórmula, só que ele é um pouco grande para memorizar. Aí o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer o primeiro caso, vou fazer o segundo caso, e aí vocês vão perceber que tem um... Qual é a palavra? Um padrão entre, digamos assim, as fórmulas, né, de cada caso. E aí, através desse padrão, é mais fácil você, digamos assim, perceber a fórmula. Mesmo ela sendo grande, ela não é difícil de você entender. Então, vamos lá. Vou pegar dois pontos, porque a ideia é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma função que ela passe por esses dois pontos. Hoje, esse bichinho aqui, ele resolveu uma função assim. É claro que, como vocês viram naquele gráfico anterior, o polinômio que foi obtido aqui, né, ele está muito coladinho aqui, né? É claro que se eu pegar uma reta, que é um polinômio também, daqui para cá, ela não vai estar nem um pouco próxima da minha função em vermelho, né? Ela vai estar bem distante. Quando eu digo próxima e distante, eu tô comparando a distância entre os gráficos, tá? Então ela não vai estar próxima, mas é assim que a gente vai fazer. Eu vou fazer primeiro um polinômio de grau 1, depois de grau 2, de grau 3, aí vocês vão ver como é que acontece. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, dado esses dois pontos aqui, obter a equação dessa reta em azul, que é um polinômio de grau 1. Tá? E aí, em geral, a gente escreve essa reta como y igual a x mais b. Esse cálculo aqui eu já fiz algumas vezes aqui com vocês, mas não desse jeito. Então, dois pontos, grau 1. Então, vamos lá. Então, eu quero simplesmente encontrar a equação dessa reta aqui, que passa por esses dois pontos. Esse cálculo é bem conhecido, todo mundo faz. Tá? Do ensino médio, ensino... Eu fiz aqui para vocês, para encontrar a fórmula de um dos métodos, tá? Do anterior. Só que tem um detalhe aqui que é um pouco diferente. E aí, por exemplo, eu quero encontrar a forma da reta que passa por esses dois pontos. E aí é muito simples, né? Porque se ela passa pelo ponto x0, y0, significa que quando eu coloco y0 ali é x0, né? E aqui significa que quando eu coloco y1, né? Aqui é x1. Aí eu tenho esse sistema aqui. Aí a ideia principal é simplesmente pegar a diferença, né? Desse com esse. Fazendo isso, eu obtenho y0 menos y1 igual a x0 menos x1. O b vai cancelar, né? E aqui eu tenho
igual a y0 menos y1. Muito bem. Agora eu vou usar isso para encontrar o b. Porque aqui, ó, eu vou ter que o b é igual a y0 menos ax0. Agora, simplesmente eu vou substituir o valor do a, que eu obtive ali. y0 menos y1, x0 menos x1. E aí, multiplicado pelo x0, né? Esse valor do b eu não vou mexer, tá? O b vai ser isso aqui. Por conveniência. Então, obtive o valor de A e o valor de B. Agora é só substituir na reta que tem expressão AX mais B. Vai ser o A, que é isso aqui. X, né? Porque é AX mais B, mais o B. E o B vai ser tudo isso aqui, né? Y0 menos agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui e colocar em evidência. Vocês estão percebendo aqui, ó? Esse termo aqui, y0 menos y1, ele se repete aqui. Eu vou colocar ele em evidência. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Não é isso, não. Porque tem uma... aqui, se fosse um cálculo em outra situação, isso aqui já receberia, mas eu tenho que arrumar de uma forma conveniente para aparecer um padrão, e esse padrão vocês vão ver que vai se repetir. Na verdade, eu tenho que pegar aqui e distribuir o x aqui, ó. Vamos lá, y. Eu vou fazer só de grau 1, porque vocês vão ver que o grau 2 já fica um pouco inviável a conta. É isso mesmo. Vou copiar aqui a minha cola. Não, gente, era o que eu estava fazendo antes. Isso de distribuir é depois do que eu estava fazendo. Então, vou pegar esse termo aqui e vou colocar em evidência. Então, vai ficar y0 menos y1, x0 menos x1. Lembrando, o que eu estou fazendo aqui é, dados dois pontos, eu vou encontrar uma função de grau 1, ou uma reta, como queira, ou um polinômio de grau 1, que vai ser a nomenclatura mais usada agora, que passa pelos dois pontos. Eu estou fazendo só isso. Não tem nenhum segredo aqui. Então, coloquei esse termo aqui, que tem o colchete vermelho em evidência, que ficou x menos x0 mais y0. Agora, sim, aqui vem o momento da distribuição, que eu vou pegar esse termo aqui, ó, distribuir, multiplicar aqui, eu vou pegar, multiplicar aqui. X menos x0. E aqui, dividido por x0 menos x1, menos y1, x menos x0, dividido por x0 menos x1, e aí sobrou o y0 lá. Agora, observem que tem um y0 aqui, e tem um y0 aqui, e eu vou colocar esse y0 em evidência. Então, vai ficar y0, que multiplica x menos x0 sobre
x0 menos x1 mais 1, né? Isso aqui, aí menos. Muito bem. Eu vou resolver o que tem dentro desse parêntese grande aqui. Dividido por x0 menos x1. Mas aqui o truque é o seguinte. Eu vou trocar, digamos assim, colocar esse sinal de menos aqui. E vou inverter. Vai ficar x1 menos x0. Então vai ficar assim, ó. Mais y1 x menos x0. E aqui embaixo vai ficar x1 menos x0, tá? Troquei, é como se eu pegasse mesmo e multiplicasse só ali no denominador e agora virou mais. Aqui observem que vai cancelar o x0, ó. Pronto. Essa é a forma que eu quero chegar. E aí eu chamei de y, né? Lá no comecinho. Aí você pode chamar de um p de x. Essa expressão que está aqui vai ser o polinômio interpolador de grau 1. Fica mais conhecido como P1 de x. Eu vou colocar, eu vou escrever para vocês quando vocês estiverem lendo a expressão y0 y1 é o polinômio interpolador de grau 1. Lá naquele exemplo que eu coloquei como motivação, nós tínhamos, acho que, 6 pontos, né? Nós tínhamos 1, 2, 3, 6 pontos. Aqui nós temos 2. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer essa conta com 3, eu teria que pegar a função polinômio de segundo grau e fazer um cálculo. Só que esse cálculo dá muito grande. E aí depois a gente vai entender que existe um padrão para a gente entender a fórmula geral sem provar, porque senão vai demorar uma vida. E aí, em geral, esse polinômio ele é escrito dessa forma. Vou colocar como observação aqui. Se L0 for a função, esse primeiro parêntese aqui, ó, x e L1 for o segundo, L1 de x, então, a forma mais comum de escrever aquele polinômio é essa aqui, é y0, L0 de x, mais y1, L1 de x, tá? Então, se atenham esse y0, L0, y1, L1, isso aqui ele vai ter um padrão daqui a pouco que vocês vão perceber. Então, vamos fazer um exemplo primeiro. Por exemplo, pego 2 pontos, né? Determine o polinômio. Vou ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Poderia, para resolver 11, acho que você está falando para resolver o sisteminha lá, né? Ou algum momento aqui, né? Na verdade. Né?
Poderia sim. Aqui eu resolvi do jeito mais grotesco. Não é nem grotesco, como é aquela palavra? Que a coisa, quando ela é muito... O jeito mais arcaico. Porque eu acho que desse jeito mais arcaico aqui, é o jeito que... Imagina o seguinte, quando você está numa situação que você precisa fazer esse cálculo, não interessa, você sempre vai fazer isso. É aquele jeito que todo mundo vai lembrar, por isso que eu só faço assim. No aperreio, né? Todo mundo faz assim. Então, muito bem. O que eu estava falando? Do exemplo, né? Vou fazer um exemplo simples aqui, só para aquecer. Então, determine P1 de x. Se... eu vou colocar dois pontos aqui quaisquer, tá? Para os pontos quaisquer, entre aspas. Que não é... Porque, por exemplo, só para a gente voltar aqui, para ter sentido essa fórmula aqui, né? O x0 não pode ser o x1 e o x1 não pode ser o... nesse caso aqui, o x0 tem que ser diferente do x1 para ter sentido dessa forma. Então, não é quaisquer pontos, né? Mas os que eu vou colocar aqui servirão, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, né? Só para... Então, no nosso caso, x0 é 1, y0 aqui tá dando... Vocês estão vendo que tá dando esse negocinho, né? Dando tilt. X1 é 3 e o x y1 é 4. Aí o polinômio interpolador, só uma fórmula, tá? É y0, L0, y1, L1. Tem um jeito simples de lembrar quem é L1 e quem é L0. Isso vai ficar mais evidente nos polêmicos com maior grau. Aqui, como ele só tem um grau, você coloca x, aí aqui é x0, né? O outro é x1 e o L1 é isso, né? É porque eu estou pensando nos outros já. X menos aqui x1 e aqui x0. E aí é só calcular, tá? Substitui e calcula. Nesse exemplo não fica tão evidente o padrão, mas no segundo já vai ficar. E é só substituir, por exemplo, x menos, quem é x1 é 3, x0 é 1, x1 de novo é 3. Aqui vai ficar x menos x0, que é 1, x1 menos x0, então é 3 menos 1. Então, nós ficamos aqui com x menos 3 sobre menos 2. E aqui, x menos 1 sobre 2. Agora, eu vou colocar aqui, ó, o y0. Quem é y0? É 2 vezes o L0 de x, que eu calculei aqui, ó, x menos 3 sobre menos 2, mais y1, que é 4, x menos 1 sobre 2. Ok? Agora eu me atenho só a essa equação azul aqui. Aqui vai ficar menos, né? Ó. O 2 com menos 2 vai ficar menos 1, então vai ficar menos. Esse aqui vai ficar 2. Agora é só distribuir.
e finalizar o cálculo, né? Menos x mais 2x, x mais 1. Então, esse aqui é o P1, tá? Então, não tem muito segredo, não. Para calcular esse primeiro, ok? Substitui na forma e calculo o polinômio interpolador. Agora, eu vou me preocupar com a situação que, se eu tivesse 3 pontos no lugar de 2, né? Porque 3 pontos aí, eu já tenho que... Se no lugar eu tivesse esses 3 pontos aqui, eu tenho que procurar um polinômio que agora seria o grau no máximo 2, que depende muito da situação, mas a gente vai encarar como se ele tivesse grau 2. Eu tinha 2 pontos grau 1, 3 pontos grau 2. E aí, em teoria, né? Em teoria, eu vou fazer metade do cálculo, a outra metade eu vou só colocar a resposta final, porque é inviável. Em teoria, eu teria que fazer tudo que eu fiz no anterior, né? Pegar o sistema e tudo mais. Mas a gente não vai fazer isso, vai fazer outra coisa. Vamos supor que o terceiro ponto esteja aqui, só para mudar um pouquinho. Ok? E aí eu quero um polinômio que passe aqui, ó. Essa é a ideia. Em teoria, eu tinha que fazer o seguinte. Pegar um polinômio genérico, né? E como ele passa pelos 3 pontos, ocorreria o que vai ocorrer aqui, né? Por exemplo, para o ponto x0, y0, eu tenho que o p de y0, perdão, o p de x0 é y0, porque isso aqui significa que ele passa pelo ponto, né? E aí ficaria como, né? Essas três igualdades aqui, ó, p de x0 igual a y0, p de x1 igual a y1, p de x2 igual a y2, se transformariam nessa que eu vou colocar aqui embaixo. Por exemplo, p de x0 é simplesmente, como x0 é ax quadrado mais bx mais c, como x0 não, desculpa, como p de x, então eu teria ax0 ao quadrado mais b de x0 mais c igual a y0. Teria também, deixa eu dar um zoom aqui, a de x1 ao quadrado mais b de x1 mais c igual a y1. E a partir disso, eu teria que encontrar as constantes A, B e C, né? Só que esse cálculo aqui é muito complicado. Não é nem complicado, é demorado, né? Não ia, a gente não ia ganhar muita coisa, não. Mas aqui a ideia é justamente resolver esse sistema como a gente resolveu o outro, né? Só que o outro eu fiz porque ele é simples, só para vocês verem o padrão que eu coloquei aqui, que é o P1 CY0 L0, Y1 L1 e só. No P2, apareceria, ou aparecerá, na verdade, se eu finalizar, quanto só que eu não vou fazer, que a gente vai entender é só o padrão. Quando você resolve tudo ali, o polinômio P2, ele vai ter o quê? Ele vai ser assim. O polinômio P2, lembrando que é um polinômio que passa por 3 pontos. Ele vai ser y0
L0 de x, y1 L1 de x, mais y2 L2 de x. E aí, esses L1s, os Lis, digamos assim, L0, L1 e L2, eles vão ficar um pouquinho diferente dos outros. Porque aquele, como era grau 1, ficava aquela expressão, né? Mas agora aqui, grau 2, cada um desses L's vai ser um polinômio de grau 2. E aí, quais são esses polinômios, né? L0. E aí, como é que você... Pelo menos a minha maneira de memorizar é assim, ó. Como ele tem grau 2, você vai colocar duas barras assim. Essa barra é a mesma que eu coloquei no outro. Aqui, né? Tá vendo? É uma fração. Ali também vai ser uma fração, os outros polinômios. E aí você vai colocar x aqui. Como é L0, eu vou colocar x0. E aqui eu coloco x1. Não, perdão, x0, x0. E aí eu coloco para os outros pontos. x1 aqui. x2 aqui. Vamos ver se eu vou lembrar. O L1 é a mesma coisa. X, você vai colocar duas barras, x. E aí agora, como é L1, x1. E os outros pontos, né? Quem são os outros pontos? O x0 e o x2. Então, x0, x2. Tá? Então, esse é o polinômio interpolador. Ou seja, a conta que é feita depois que você resolve esse sistema, você encontra o A, B e o C, e depois tem que, digamos assim, fazer um arranjo para que a expressão fique desse jeito. Como lá no polinômio de grau 1, geralmente você não chega nisso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Geralmente você chega aqui. Esse daí aqui, ó. Aqui já resolve o problema, geralmente, de uma função de grau 1. Mas você não faz esse outro cálculo para chegar nessa expressão aqui. Nesse segundo, em teoria, teria que ser feita a mesma coisa. Depois de achar o A, B e o C, eu substituo na expressão lá do polinômio, faço um cálculo e mostro que vai dar isso aqui. Onde L0 é isso e L1 é isso. Ok? Então, quando você tem um polinômio, você tem 3 pontos, o polinômio que passa por aquele 3 pontos é essa expressão aqui. Só que essa conta é bem complicada. Não é complicado, porque complicado e difícil é quando realmente ela é grande e trabalhosa, que nem, sei lá, inversa de matriz, que é uma coisa chata, né, de fazer. E aí o que a gente vai fazer é um exemplo, depois a gente vai entender o 3, por exemplo, por 3 pontos, por 4 pontos, e aí, depois disso tudo, entender o padrão geral. Porque se eu colocasse o geral para vocês, vocês não entender nada. Então a gente vai fazer um por vez para entenderem o padrão. E aí, em cada situação, vocês próprios poderão deduzir a fórmula. Não precisa decorar a fórmula. Vou pegar um exemplo aqui. Esse exemplo que eu peguei está no livro, tá? Aliás, por exemplo, só para vocês sentirem o padrão, se eu quisesse determinar U com 3 pontos, perdão, U com 4 pontos, se agora eu tenho aqui, né? x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Em cada exemplo, eu vou repetir a fórmula para vocês se acostumarem em repetir também, para não precisar memorizar. E aí, esse polinômio que passa por esses 4 pontos seria um polinômio de grau 3, ou no máximo 3, na verdade. E aí seria o quê? y0, L0, né?
Por enquanto, a gente vai, eu vou me ater só ao cálculo dos polinômios. Depois a gente vê as sutilezas. E aí, cada L desse é um polinômio de grau 3. E aí, como, digamos assim, você vai lembrar, pelo menos é uma maneira que eu acho que fica mais fácil de lembrar, porque a fórmula é muito grande. 3, aí eu coloco os três traços, como eu fiz no outro. Você vai colocar x aqui, ó, x, x. Aí, como é o L0, eu coloco x0, x0 e x0. E aí eu coloco os outros pontos, que é x1, x2, x3. x1 aqui, x2, x3. Daí eu tenho o L0. O L1 é mesma coisa, né? X, x, x. Como é o L1, x1, x1, x1. Agora eu coloco os outros pontos. x0, x1, x1 não, porque o x1 vai zerar. x2 e x3. E assim por diante, tá? Não é tão difícil de ver esse padrão aqui. X é como é o L2, então é x2. E você coloca os outros pontos. x0, x1 e o x3. Por fim, o L3. X, x, x. Como é o L3, é o x3. E aí eu coloco os outros pontos. Perdão, aqui é x1 e aqui x2. E assim por diante. Se você quer um polinômio que passa por... Aqui eram 4, 5 pontos ou 6 pontos, que nem era do problema. E aí tem que ser... Cada vez vai aumentando. Mas dá para entender, né, esse padrão aqui. Agora eu vou fazer um exemplo. Por exemplo, aqui, delete. É o ponto 1, 2. O ponto 3, 4. E o ponto 5, 6. Eu quero um polinômio que... Não, aqui não dá certo, não. Bom. Vou pegar esses 3 pontos aqui. Tá bom aqui. 1, 2, menos 1, 4 e 3, 5. Eu quero um polinômio que passe pelos 3 pontos. E aí eu vou pegar a fórmula, né? Como são 3, como é grau 2, é o P2. Eu coloquei aquele ali no GeoGebra. Deixa eu ver. Eu acho que eu estou descendo demais aqui, né? Nossa, já desci muito aqui. Não era para ter feito isso. Vai ficar um... Professor, dá para selecionar uma parte do que o professor fez e puxar para o lado na cordinha, se quiser.
Ah, é verdade. Não, eu tô falando do, do Do quê? Microsoft, da Whiteboard, da lousa. Ah, é? É, aquela cordinha do lado da régua. Aí o professor pode selecionar o texto e puxar ele pro lado. Está aí que eu não sabia. Cadê? Depois eu testo. Mas eu não Acho vou que tem que deixar. segurar o mouse, o professor segura. Tipo, É porque clica eu. com ela e segura quando. Ah, tá. E aí puxa, né? Tipo, pega lá em cima, puxa pra baixo, igual pra pegar o texto também. Uhum. Depois eu vou testar, porque pra não ficar muito. É melhor para vocês na lateral, do que ficar esse negócio todo na vertical assim. Não sabia disso, não. Obrigado. É aquele ditado. Você aprende, aprende, como falam, né? Aprende, aprende, morre burro, né? Sempre tem uma coisa que você não vai. Então, eu quero um polinômio, né? Que passe por esses três pontos. Que é o polinômio interpolador. Por enquanto, eu vou me preocupar só com isso, né? Em calcular o polinômio. Depois a gente vai ver o que acontece. E aí, quem é o L1, L2? É? É. Quem é L1, L2 L3, né? E, na verdade, é L0, L1 e L2. E aí, eu não vou memorizar, mas acreditem que funciona essa técnicazinha aqui. Você bota XX, tá vendo? Ó, X0, X0. E você entendendo esses casos particulares, fica mais fácil de entender o caso geral. Que a fórmula, deixa eu só mostrar para vocês. O livro aqui, ele fala só do caso e já coloca a fórmula que é isso aqui. Assim, eu achei meio. Para vocês, eu acho que não ia. Como é que eu vou dizer? Não ia ficar tão claro, né? Aí coloca a fórmula tal, esse produtório aqui. Mas eu não sei se é a melhor maneira de vocês entenderem isso. Acho que fica melhor assim. Então vamos lá. Hum? Aí aqui é só repetir, né? Os outros. E o último é o L. Ah, mas eu também não tinha me reparado que podia afastar o ponto lá do GeoGebra, né? Muito bem. É como eu falo, GeoGebra é o novo slide para os professores, pelo menos para mim. Agora é só substituir, tá? Tem nada. Aí eu vou aqui, vou colocar x menos. Fica fácil também se eu colocar em cima, né? Ó. X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2. Então, muito bem. Agora, vou fazer um pouco devagar para a gente não errar, né? Então, é x menos o x1, então é x menos 1, sobre x0, que é o 1, menos o x1, que é menos 1, vezes x menos o x2, que é 3, x0, que é 1, menos o x2, que é 5. O x2, que é 3 de novo. 5. É só repetir o que tá em cima, né?
Fica mais fácil também colocar assim, por exemplo, quem é um x1? Menos 1, menos 1. Né? Porque aí você não tem que ficar olhando direto. Quem é um x0? 1, 1. Quem é um x2? 3, 3. É mais fácil assim. X, x. E aqui agora eu quero o x2, né? O x2 é 3, 3. Menos, menos, menos. O x0 é 1. E o x1, menos 1. Pronto, agora é só executar esses cálculos aqui. X mais 1 sobre 2, né? X menos 3 sobre menos 2. X menos 1 sobre menos 2. X menos 3 sobre menos 4, né? Esse 1 aqui está parecendo um 3 mal escrito. Aqui x menos 1 sobre 2. X mais 1 sobre 4. Agora eu tenho que simplesmente jogar isso nessa fórmula aqui, né? Y0, L0. Então, vamos lá. Eu vou escrever de vermelho só para ficar diferente, ó. Y0, vou subir um pouquinho aqui para caber tudo. Y0 é 2, né? Então eu tenho 2 vezes L0, que é esse primeiro aqui, tá? L0, L1, L2, está na sequência. Que é x mais 1. Eu não vou efetuar nada ali, apesar de poder, né? Só para não bagunçar mais. Agora eu estou com o y1, que é 4, vezes o L1, que é esse aqui, ó. Mais agora o o y2, que é 5. Vezes o último. Pronto. Agora eu tenho que calcular, fazer todo o cálculo ali. Tecnicamente, eu não preciso, né? Vou ver se eu enrolo aqui vocês. Tiro aqui. Eu posso cancelar esse aqui, o 4, né? Nesse outro aqui. E ali não dá para cancelar nada. X menos 3 sobre menos 2. Menos x menos 1. X menos 3 sobre menos 2. Impressão minha? Ah, não. Ou vai zerar isso aqui? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Aqui vai zerar, vocês estão vendo? Ó? Porque aqui vai dar mais, né? E os outros termos são iguais, então vai cancelar. E aqui vai dar simplesmente 5 oitavos. Como aqui é o produto da soma pela diferença, né? X quadrado menos 1. Mas é isso mesmo. Só tem um jeito de testar, né? Aliás, tem um jeito de testar. Colocando no GeoGebra e se passar é porque é, né? Ou então você pode somar os valores aqui. Mas acho que eu tô com a impressão que eu fiz alguma coisa errada. 5 sobre 8, né? Aí. Só passou aquele lá. Em relação aos pontos que o senhor colocou no GeoGebra, sempre
Não entendi. Sempre se usa equação do segundo grau? É para ser, porque eu coloquei para que fosse, né? Eu coloquei para que fosse. Agora, o que eu errei aqui? X menos x1. Tem umas, como é que eu vou dizer? Ah, tá. O L0 e L1 é quando for 2 pontos só. Aí cada grau aumenta um L, né? E aumenta e ele vai ser um polinômio de grau 2. Agora, para achar esse erro aqui. Supondo que esteja correta, né? Só para a gente não perder o raciocínio, ficar 2 horas pensando no cálculo. Não é difícil se você conhece a fórmula. Tá? O problema é realmente esses cálculozinhos aqui. Que era para dar certo, né? Eu não vou ficar meia hora aqui olhando, porque senão vocês vão dormir. Depois da aula eu confiro aqui e coloco a resposta certa para vocês terem pelo menos o PDF correto, tá? Eu não vou conferir agora, não. Aí, o seguinte, ok? Se fosse 5 pontos, seria isso. Seria até o L4. Em geral, dá um pouco de trabalho calcular isso, né? Vocês estão percebendo. Porque, por exemplo, se fosse naquele exemplo lá, esse aqui, você tinha que calcular com esses valores, né? Ó. X0, X1, X2. É a mesma coisa. E o Y seria esses aqui, né? Y1, Y2, Y6. Ah, eu botei do zero aqui. E aí, nesse caso, seria o P. No caso, o P1 é 2 pontos. Como eu tenho 6 pontos, seria o P5, né? Seria do L até Y5, ok? E aí é o raciocínio, a ideia é igual. Por exemplo, como aí aqui seria o de grau 5, né? Tem 6 pontos, seria grau 5. E cada L desse seria grau 5, por exemplo, só para exemplificar aqui. Porque lembrar da fórmula, eu já garanto para vocês, é um pouco contraintuitivo. Você nunca lembra direito da fórmula, mas você pode lembrar desse padrão aqui. Vou fazer só um para vocês verem. Aí aqui o x0, né? E você coloca os outros, x1 até o x2. Pronto, e tem que fazer com todos os outros e tudo mais. Ok? Tá. Eu vou fazer pelo menos um certo. Eu não quero conferir esse aqui, não. Pra gente não... a aula não ficar chata. Mais do que geralmente é. Ah, mas eu queria que tivesse funcionado para colocar o gráfico lá, só pra gente ver. Cadê aqui? X0 é 1, né? 1. O x1 é menos 1. X2 é 3. Aqui, o x1 é menos 1. X0 é 1, é 3. X2, 3, 3.
1, menos 1, menos 1. É, realmente eu não sei onde é que eu errei aqui. Por que tem 5 aqui? Ah, tá. Não sei. Ninguém viu não, né? Depois eu confiro e coloco o correto, tá? Vamos fazer um que dê certo, pelo menos? Tá. Vamos fazer aquele lá que eu coloquei no primeiro. Porque assim, o livro, eu vou fazer exatamente o que o livro fez aqui. Ele colocou 3 pontos. Aqui. x0. Vamos lá. Essa função aqui, ela passa por esses 3 pontos. Primeiro ele colocou x0 igual a 2. 2,75. Quatro. Tá? Aí o y1 é simplesmente o f, né? Nesse caso aqui, que a minha função é a seguinte. Ela passa por esses 3 pontos aqui. Quando x for 2, eu vou ter o quê? 1 meio, né? Quando x for 2,75, eu vou ter aqui 1 sobre 2,75. E quando x for 4, eu vou ter 1 quarto. Basicamente é isso. Os 3 pontos, 1 quarto. Então, o y1, nesse caso aqui, y0, perdão, é 1 meio. O y1 é 1 sobre 2,75, eu não vou calcular. E o y2 é 1 quarto. E a gente vai calcular para esse ponto aqui e vai encontrar aquele daquele primeiro exemplo lá. Agora, simplesmente eu tenho que calcular só os L's, né? Por exemplo, L0, L1 e é o mesmo que o do anterior, tá? Então, é x, 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 x0, x0, x0. Não é isso aqui. São só 2, porque é grau 2. x1, x2. Deixa eu olhar essa forma mesmo, porque eu estou fazendo todas elas aqui de cabeça. Vou ver se eu não errei nada. Não, tá certo. E talvez fosse isso naquele erro inicial, né? Mas vamos lá. X, x, x1, x1, porque é o L1, né? E aí você coloca os outros. Muito bem. Aliás, eu poderia fazer um de cada vez, né? Do que botar as 3 fórmulas. Vamos fazer um de cada vez? Fica melhor. Eu não me complico. Então, vamos lá. X0 é 2. X1 é 2,75. E o X2, 4. Pronto.
x, x1, x1, x0, né? x2. Então vamos lá. O x1 é 2,75. O x0 é 2. E o x2 é 4. Perdão, aqui L2, x2, x2, x0, x0, x1, e aí o x2 é 4, né? O x0 é 2 e o outro é 2,75. Pronto, até que foi rápido, né? Vou fazer um cálculo aqui. Eu poderia... Não, não vou. Poderia nada, não. Não vou inventar, não. Então, 0 menos 0,75 nesse primeiro. Menos 2, né? E ele vai ficar menos 0,75, a mesma coisa. Não, perdão, vai ficar 2,75 positivo, né? Aqui vai ficar menos... Quantos aqui? 1,25, né? E aqui vai ficar 1,25. O problema agora é fazer esses cálculos aqui, né? Porque quando eu substituo lá, teria que fazer todos eles, mas eu não vou fazer aqui porque é 1/2, né? Vezes aquele ali, mais 1 sobre 2,75 vezes mais 1/4. Isso aqui tem que dar o que eu coloquei lá no início. Mas eu vou olhar aqui. 1 sobre 22x². Depois que você efetuou tudo isso aqui, né? Tem alguma coisa errada aqui. Oh, meu Deus. Já seria reprovado aqui. Eu esqueci metade da conta de colocar. Mas só foi o final. É 1/2. É x menos 2,75 sobre menos 0,75 vezes x menos 4 sobre menos 2, né? Agora sim, 1 sobre 25, 1 sobre 2,75, mais 1/4. Tá? E aí, é claro que esse cálculo aqui, se a gente fizer, vai demorar muito, mas para vocês não dormirem, eu vou colocar só a resposta, mais, que foi o que eu coloquei lá no comecinho, tá? Claro, depois de desenvolver tudo isso aqui, né? Você pega isso aqui, desenvolve tudo, dá isso. O cálculo não é difícil, ele é trabalhoso, né? Porque quanto mais aumenta o polinômio, mais é trabalho. Mas tudo na vida tem um jeito, né? De facilitar o cálculo,
Porque, por exemplo, se você quer um polinômio de grau 10, você não vai fazer esse negocinho na mão. Não é? Um polinômio de grau 15, você não vai pegar isso aí 15 vezes, ninguém faz isso. Mas vocês entenderam, né? É porque a minha ideia hoje é só aprender a calcular o polinômio e aprender o padrão da fórmula. Porque a fórmula geral, depois vocês podem ler, eu vou comentar dela na aula que vem, tá? Ela é um pouco complexa. Não é complexa a palavra, abstrata. É essa a palavra correta. Abstrata para ser apresentada já de cara a ela como o elemento principal. Deixa eu ver. Que é aqui, né? Tá vendo? É isso aqui. Aqui é o polinômio, onde cada L desse é isso aqui. Basicamente é isso. Mas é um pouco difícil de entender. Fica melhor assim quando você faz os casos particulares e entende esse padrão aqui. Quando vocês estiverem escrevendo, quando voltar aqui a minha tela, quando estiverem escrevendo esse padrão aqui, é mais fácil assim. Pelo menos eu acho, né? Quando você for tentar memorizar, ou tentar escrever ela, coloca primeiro o x, depois o ponto que se refere a esse índice aqui, e depois vai colocando os outros. Não tem como esquecer. Tá? E esse aqui, depois da aula, na hora que a aula acabar, eu vou consertar esse exemplo aqui e coloco para vocês o material correto, tá? Desse exemplo aqui. E com o cálculo feito todo, porque esse aqui eu queria fazer todo. O outro não, porque esse outro aqui, essa conta é trabalhosa, né? Com decimal. Ok? Por enquanto entenderam, né? Não é difícil não. Até agora, né? Mas o que a gente vai tentar fazer, por exemplo, é encontrar um programa ou fazer o código para você calcular um polinômio grande. Porque você não vai fazer um polinômio. Se ele tiver grau 100, você não vai fazer na mão, né? Senão você não se forma. Né? Ninguém faz isso. Porque grau 1, grau 2 e grau 3 até que é aceitável. Agora, mais do que isso, não dá não para fazer na mão. Eu acho que grau 2 ainda depende do exemplo. Grau 3, para mim, já não é aceitável. Já. Ok? Então, o ponto principal da aula hoje às vezes eu tenho um problema, que eu não consigo uma função que modele aquele problema, mas eu consigo um polinômio que faça o papel dessa função e que aproxima o polinômio dessa função. E esse polinômio é chamado interpolador e ele é calculado dessa forma que eu fiz aqui só alguns casos, tá? E depois a gente vai ver um caso mais geral, ou os casos mais gerais, né? E alguns exemplos de aproximações também. Mas a aula de hoje basicamente era só apresentar o polinômio e fazer esses exemplos básicos aqui, calculando os polinômios interpoladores de alguns casos, tá? É isso. Eu teria no final da questão. Eu particularmente desistiria. As contas são muito chatas. Mas aí tem que encontrar meios para que a vida fique mais fácil, né? Grau 2 é até aceitável, dá para fazer. Agora, acima disso, fica muito, muito complicado, principalmente dependendo do ponto que você pega. Se não for número inteiro ou número natural, for um número decimal, aí você fica muito trabalhoso. Mas a gente vai resolver isso depois, tá? Mais alguma colocação? Não, né? Mas tá bom. Por enquanto é isso, viu? E quinta-feira a gente continua essa parte. Ok? Tá bom. Já que quem cala consente, né? Boa tarde aí para vocês.
Se cuidem aí, tá? Até a próxima. Tchau.